Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta segunda começa falando da Libertadores da América, que terá muitas mudanças a partir do ano que vem. Após reunião nesta segunda na Rússia, a Conmebol anunciou que a final do torneio de 2019 será disputada no dia 23 de novembro, em um sábado, em partida única e ainda em local indefinido. Duas cidades despontam como favoritas a receber a decisão do ano que vem: Lima, no Peru, e Santiago, no Chile. A alteração do formato da Libertadores visa aproximar a competição sul-americana da Champions League, considerada o modelo ideal para atrair mais público e mais investidores. Também nessa reunião, hoje, a Conmebol ratificou um apoio unânime à candidatura conjunta de Estados Unidos, México e Canadá para a organização da Copa do Mundo de 2026. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Já é uma iniciativa da Conmebol, mas acho que não adianta apenas você mudar o jeito de disputar a final, colocar num único país. Eu acho que é um caminho. Num primeiro momento, desperta certo receio, porque, diferentemente da Europa, que você tem uma dificuldade maior para se deslocar. Na Europa, você pega um trem, você sai de um país para outro e está lá em 2 horas. Aqui é mais caro, você tem que pegar um avião, as circunstâncias são outras. Além do mais, você tem sempre a expectativa de grandes times na decisão. Real Madrid, Barcelona, Bayern. Imagina que seja a final que nós tivemos recentemente, Atlético Nacional e Independente del Valle. Qual é o apelo dessa final, por exemplo? Ela não tem tanto apelo. De qualquer forma, é uma questão de hábito. Acho que as pessoas tendem a se acostumar com isso. E se as equipes se reforçarem, se de repente a América do Sul realmente adotar um calendário parecido com o do futebol europeu, mantendo bons times do começo ao fim, aí é uma outra história, pode ser que aconteça. Num primeiro momento eu tenho as minhas dúvidas, Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu entendo que até a maneira de ver futebol na América é diferente da Europa. Lá você aprecia um grande espetáculo, até porque lá a estrutura é montada para que você seja um consumidor e tenha um grande espetáculo. Claro. Aqui não, aqui o futebol vive do fanático. Da paixão. Vive da paixão. É tudo esculhambado, o cara vai contra todas as adversidades, vai no horário horrível, não tem nenhuma expectativa de um espetáculo legal antes do jogo, nada é facilitado, torcidas uniformizadas ficam vandalizando as pessoas que estão em volta, a condição dos estádios quase sempre é precária. Então, é bem isso que você falou. Se pega uma final que não interessa, você corre o risco de ter uma final de uma Libertadores da América com estádio vazio. Porque realmente é isso. Se você pega uma final como essa que você falou, ou em Santiago, ou em Lima, ou no Rio, ou em São Paulo, não vai dar a liga. Então, é uma atitude... Isso aí não aproxima a Champions da Libertadores. Nós precisaremos de organização, de seriedade, de preparar a cidade, preparar os estádios para isso. E do próprio espetáculo em si, de ser mais bonito, né? De ser mais atrativo. Ter um dia, o match day, você chega, todo mundo envolvido na operação. Aqui é tudo de qualquer jeito, tudo largado. Você cansa de ver cachorro entrando dentro de campo. A polícia com escudo, quando o cara vai bater escanteio. É um negócio horroroso. Um monte de papel higiênico quando joga. Não dá, é isso aí, eles estão brincando, né? Estão com piada de querer aproximar, porque eles fizeram num dia só. Estão com brincadeira. Bom, e a gente aproveita essa questão para perguntar para os nossos telespectadores o seguinte: lá no site gazetesportiva.com, você aprova a Libertadores com final única? Sim ou não? Seu voto lá no site. E aí, Celso? Eu acho que é um primeiro passo. Não acredito que dê muito certo nesse começo, mas eu acho interessante. Acho interessante quando você criar o hábito. Hoje, por exemplo, existe muito mais garantia de você ter, por exemplo, vamos imaginar, vamos pegar Corinthians e Boca, da final de 2012. Seria um jogo aqui. Você tem um jogo aqui, se a torcida toda vai em peso, porque é sonho, e lá também vai estar lotado. Mas agora vai ser um jogo num lugar então, nada imagina esse jogo Corinthians e Boca em Lima. Mas aí daria público, até daria porque o Corinthians é diferente. Mas aí você depende da sorte. É claro. E aí não dá. Corinthians e Boca seria uma atração. Podia ser Corinthians e Boca no local do time que teve a melhor campanha.
Não. Assim, ó, Porque para ser num terceiro lugar, gente, é complicado. Não, já aconteceu isso na história da Libertadores, lembra? Quando você tinha 2 jogos, onde você tinha uma vitória em casa e uma derrota fora, ou houvesse uma igualdade nos 2 jogos, tinha um terceiro jogo em campo neutro. Já costumava ter clube. Sim, era o Santos chegou a disputar, no Uruguai, São Paulo Independiente. O Flamengo foi campeão no Chile, no Montevidéu. No Montevidéu. Agora, não adianta, tem que fazer uma competição decente primeiro. Não adianta ter grandes homens, grandes times e não ter uma competição decente, e ela não é decente. Ela continua sendo uma competição indecente, mal feita, com vários times que não têm capacidade para estar lá. Agora, gostei dessa aprovação unânime da Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Finalmente teremos Copa em algum lugar decente, né? Não é Rússia, não é Catar, não é Brasil, onde eles fizeram Copa apenas para levar dinheiro, para fazer esquema. Aí acho que eles não vão querer fazer esquema lá, que os americanos estão bravos, o negócio está feio lá. E vamos falar do Campeonato Brasileiro agora. O Palmeiras viajou a Fortaleza e chegou a abrir uma boa vantagem contra o Ceará, mas recuou e acabou permitindo o empate nos minutos finais. No Castelão, Dudu cobrou escanteio e Thiago Santos subiu livre para fazer 1-0 Palmeiras diante do Ceará. O segundo do Verdão saiu em um erro na saída de bola do time da casa. Johan cruzou da esquerda e Dudu completou 2-0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, o Vozão conseguiu diminuir depois do cruzamento da direita. Sem marcação, Felipe Azevedo descontou de cabeça. O Palmeiras caiu de produção na etapa final e viu o Ceará empatar o jogo aos 42 minutos. Elton foi mais rápido que Jailson e definiu o placar. 2-2 e fim de papo. Acaba ficando um gosto amargo, né, em função do placar aberto, a importância que a gente sabia dos 3 pontos. É um ponto fora conquistado, que a gente sabe que em outras circunstâncias é um ponto importante, mas em função do jogo que a gente fez, que poderia inclusive ter matado com 2 ou 3 bolas no segundo tempo, né, fica um pouco frustrante, né, esse empate, né, que faz com que a gente não ande tanto na tabela como a gente gostaria. Não, fica uma relativa frustração em função do que nós produzimos, não simplesmente porque o adversário é a lanterna e todo mundo tem que vir atropelar, então não precisava nem vir aqui, né? O Ceará deveria entregar os pontos, e não é verdade, o Ceará quer se recuperar na competição. O Ceará vai se reencontrar no campeonato, né? Porque o Lisca vai ter tempo agora durante a parada da Copa para arrumar essa equipe, que a gente já viu com uma postura diferente, né, nesses 2 jogos, né? Tanto contra a gente quanto o Botafogo, o último jogo sob o comando do Lisca. Não foi período de concentração, foi um grande jogo no primeiro tempo, né, no segundo tempo mais equilibrado, né, e o adversário descontou a vantagem que nós construímos. Foi um resultado surpreendente, né, Flávio? Foi tomar um gol aos 42. Mas a palavra aí, o susto de desconcentração, eu usaria foco. Perdeu o foco. E acontece muito isso. Você está ganhando bem de um adversário teoricamente mais adversário fraco. O Palmeiras tem sido muito eficiente fora de casa, assimilado o esquema para os jogos fora de casa. E aí deu um vacilo, perdeu o foco, tomou um gol, o adversário se motivou muito. Acontece, só que vai precisar ganhar do Flamengo de qualquer jeito. Se não ganhar do Flamengo, eu diria que o Palmeiras está fora da conquista do título. Já? Já. Ele vai ficar 11 pontos atrás do Flamengo, mesmo com 12 rodadas. Para mim, não se tira 11 pontos no Campeonato de Esportes de jeito nenhum. Vide o Corinthians no ano passado. A vantagem que ele pegou no primeiro turno, ninguém mais tirou. Ele perdeu, ganhou, mas as vantagens não foram mais Mas ainda assim, se você pegar o Palmeiras no ano passado, o Palmeiras chegou a ficar 16 pontos atrás do Corinthians. Sim. E chegou à fase final do campeonato podendo ficar com o título. Mas não conseguiu. Assim, não conseguiu, mas teve a chance num jogo, entendeu? Mas Palmeiras e Corinthians, que se o Palmeiras tivesse conquistado aquela vitória, ia ficar que 1 ponto, 2 pontos. Mas acaba, sabe, eu acho que a vantagem é tão grande que fica muito difícil. E outra, quem já tirou 11 pontos? O São Paulo tirou do Grêmio. Foi uma vez, foi uma exceção. E quando você está falando de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, são times grandes demais para cederem tanto. Eu imagino isso. Então o Palmeiras não pode se dar o luxo nem empatar, ainda dá para quebrar o galho. Mas se ele perder do Flamengo, na quarta-feira, no meu modo de entender, 11 pontos, abriu 11 pontos em 12 rodadas, não chega mais. O Flamengo está 8 pontos à frente do Palmeiras e 10 pontos à frente do Corinthians. Uau. Nossa Senhora. É muita coisa. Bom, o Santos voltou a jogar mal, foi derrotado pelo Internacional 2-1. O resultado fez o Peixe terminar a rodada na 16ª posição com 10 pontos. Veja como foi na reportagem de Adriano Dolfi.
Vanderlei comemorava a expressiva marca de 200 jogos com a camisa do Peixe, mas quase ganhou um presente de grego aos 7 minutos, quando se atrapalhou neste recuo de bola. O Inter apostava nos contra-ataques. Aos 14 minutos, a bola de Luca passou com perigo. E aos 18, a cabeçada de Leandro Damião. O Santos encontrava enorme dificuldade para furar a barreira vermelha. Aos 30, o árbitro Wagner do Nascimento apitou pênalti neste lance de Renato em Iago. Damião bateu e abriu o placar. Criando pouco, o time de Jair Ventura terminou a primeira etapa vaiado. E voltou com Bruno Henrique na vaga de Jean Mota. E foi só pressão. Nova polêmica da partida foi o pênalti de Rodrigo Moledo em Gabigol. Ele mesmo bateu e empatou. Mas não deu tempo nem de comemorar. O Inter voltou a ficar na frente na cabeçada de Vitor Cuesta. E ainda perdeu o zagueiro Lucas Veríssimo expulso por reclamação. Com 1 a menos, ficou mais difícil. 6ª derrota no Brasileirão e mais pressão para cima do técnico Jair Ventura. Eu acho que do jeito que nós estamos jogando, propondo o jogo, sofrendo apenas com transições, que eu acho que qualquer equipe que propõe o jogo vai sofrer, e não tem outra maneira, a gente ia reverter a situação como nós revertemos logo no início, né? O início que nós começamos muito bem, conseguimos o nosso gol. E com certeza, se a gente não tivesse o jogador a menos, a história do jogo seria outra, mas agora não tem como reverter essa situação. A gente aprender com os nossos erros hoje, para que a gente possa conseguir a vitória contra o Fluminense. Tá batido já o Jair Ventura, você está sentindo o impacto, porque assim, essa muito gangorra, embaixo, né? Hoje ganha, goleia o Vitória, ganha, empata com o Corinthians jogando bem, aí tá tudo bem. E vem uma derrota logo em seguida, já tá tudo mal de novo. O Inter é melhor que o Santos, e o Santos estava com alguns desfalques. E o árbitro também foi ruim, para mim. Nossa, os 3 gols foram irregulares. Um gol foi falta, 2 pênaltis que não aconteceram, uma coisa ridícula. Um árbitro ridículo. Na verdade, era jogo para 0-0. Perder do Internacional não tem nada demais para um time que, como está o Santos nesse momento, perdeu algumas peças importantes. Eu acho que tem que deixar todo mundo trabalhar em paz. Tem agora um mês para trabalhar. A pré-temporada que eles não tiveram antes. Mas, claro, normal o abatimento, são profissionais que estão querendo dar o melhor e não estão conseguindo. O Corinthians bem que tentou, hein? Mas não foi além de um empate 0-0, gente, com vitória. Resultado que não agradou a Fiel, que compareceu em bom número lá na Arena em Itaquera. Veja como foi na reportagem de Jonas Campos. Aos poucos, o público foi chegando. Quase 28 mil torcedores na Arena de Itaquera na noite fria de sábado. Batendo palma quando o garoto Pedrinho, xodó da torcida, é anunciado pela locutora. E aparentemente reagindo bem ao ouvir o nome do treinador contestado pelos últimos resultados. O problema é que o ambiente seria bem diferente após o término da partida. Mas vamos ao jogo. O Corinthians de Osmar Loz começou sendo pressionado pelo Vitória de Wagner Mancini, enquanto o Timão tentava entrar na partida, apostando na individualidade de Pedrinho, a equipe baiana voltava a assustar. Pedrinho insistia. O garoto apareceu de novo, desta vez cruzando na medida para Sid Clay, que cabeceou na trave e perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Roger ainda tentou de um lado, Ramon do outro. Mas quem levou o perigo foi o zagueiro Canu, espanando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, Pedrinho achou Roger na área, mas o centroavante foi travado na hora do chute. Matheus Vital, também na área, conseguiu o toque, mas viu Aderlan evitar o gol. O Vitória também voltou a levar perigo, e o Timão então partiu para o abafa final.
Marquinhos Gabriel bateu cruzado aos 31 minutos e nada. Pedrinho tentou mais uma e nada. E até o zagueirão Henrique soltou a bomba e passou perto após o desvio na defesa. Mas nada de gol. Osmar Loss colocou o Sheik na vaga de Gabriel e o estreante Matheus Matias, de 19 anos, na de Roger. O Corinthians seguiu em cima, mas o 0-0 permaneceu no placar. Eu acho que nós fizemos o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia render. Tecnicamente cometemos muitos erros de passe, o que dificultou, acabou ficando um jogo muito intranquilo. Na segunda etapa fizemos uma correção de posicionamento e conseguimos controlar o Vitória, mesmo sofrendo alguns contra-ataques. Tivemos um número bem expressivo de finalizações, um número de escanteios, ou seja, conseguimos produzir as oportunidades para abrir o placar. E infelizmente não conseguimos fazer o gol. A pressão continua em cima de Osmar Loss, que em 6 partidas no comando do Corinthians tem apenas uma vitória conquistada. Já são 3 derrotas e 2 empates. Mas ele garante que segue focado exclusivamente no trabalho. Em relação às críticas, eu particularmente não leio o que é dito na internet, assim, não evito escutar reportagem esportiva, programa esportivo, então muito é de alguns amigos que falam, mas eu particularmente estou muito focado no trabalho, muito focado em melhorar o rendimento do Corinthians, muito focado em conseguir tornar essa equipe vencedora novamente. A gente vai com certeza dar a resposta no segundo semestre, ao final aí dessa parada, nós vamos colocar o Corinthians onde ele deve estar. Não sei nem se o caminho é esse, não ouvir, não assistir. Não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Eu acho que não acrescenta nada a ver. Não, mas também não vê, não muda nada. Quando você está focado, você está focado. Sabe por quê? Quando você está focado, você está focado. Então, claro. O problema todo é que você... Nada te tira o foco. Não, mas assim, o problema é o seguinte. Nosso trabalho é falar para o público. Sim. Nós não temos que... Nós não temos a capacidade de influenciar bons técnicos, porque eles sabem o trabalho que eles têm que fazer. Se eles estiverem realmente focados no que eles estão fazendo, conscientes do que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão fazendo. E às vezes aparecem algumas coisas que o profissional nem faz por mal, mas ele gera uma situação, sabe aquela coisa da dor de estômago, você fica nervoso, você fica tenso. Eu sei, hoje eu tava assim. Você pode ir para uma coletiva, sabe, bravo. Já predisposto a arrumar confusão. Então, não vai acrescentar nada, porque não vai mudar o projeto. Tipo assim, o Flávio Prado chega aqui e fala assim, olha, Loss, você muda não sei o quê, você faz, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Então, é tudo muito de fora. E eu gosto que o cara saiba o que ele está fazendo e faça. E ele tem os pares dele para corrigir, se for o caso. Eu não me sinto ofendido quando ele diz que não vê. Eu faria a mesma coisa no lugar dele, entendeu? Porque cada um faz o seu trabalho. Nós estamos falando para o público. Imagine se você começar a receber e-mails e toda hora você mudar porque você não tem condição. Mas o que eu quero o que eu me refiro é que ele não deva ver para mudar. O que eu quero dizer é o seguinte, isso independe. Se ele estiver focado, ele vai estar focado vendo ou não vendo. Eu acho que o argumento, ele é frágil. Não, é porque as críticas... perguntaram como é que ele achava dos comentários, e ele falou, vamos ver. Porque não é só a imprensa. Talvez seja até uma forma dele se defender, falar que não vê, para não ter que responder. Mas não é só a imprensa. Não tem que responder. Torcedor que xinga, conselheiro que dá palpite. Mas ele tem que ignorar tudo isso. Se ele não fizer isso, se ele não ignorar isso, se ele não fizer o trabalho dele e não ficar trabalho com convicção, ele não vai a lugar nenhum. Claro. Não dá, não tem o que fazer. Todas as opiniões são importantes, mas você tem a sua, o trabalho é seu, a responsabilidade é sua. Aquilo que nós falamos aqui é nossa responsabilidade. Então não adianta, se você não vai fazer nada, vai ficar olhando para todo lado. A gente não vai mudar de opinião porque alguém está assistindo ou não está assistindo. Exatamente isso aí. Bom, pouco mais de 36 anos. Esse foi o tempo que o São Paulo levou para vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado fez o tricolor assumir a 3ª colocação com 20 pontos. O São Paulo quebrou um tabu histórico de nunca ter vencido o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Aos 15 do segundo tempo, Camacho empurrou Everton dentro da área. Pênalti. Nenê bateu firme, Santos chegou a tocar na bola, mas ela entrou e ficou nisso. Atlético Paranaense 0, São Paulo 1. Eu estou feliz porque São Paulo ganhou fora de casa. Eu não presto muita atenção às estatísticas ou às histórias, mas é verdade que muchos craques con la camisa de São Paulo
aquí no consiguieron ganar. Entonces hoy yo quiero resaltar a todos los jugadores que hoy estuvieron en un campo, porque logramos una gran victoria, merecida, hicimos un buen juego y lo más importante es que estamos más perto de nuestros objetivos, que es estar en la decisión del Campeonato Brasileiro lá por el mês de novembro. O Flávio, o São Paulo foi ótimo. O São Paulo é o melhor paulista no campeonato. Para mim é uma grande surpresa, né? O São Paulo está com 20 pontos. É isso. 20 pontos, ainda assim está 6 atrás do Flamengo, né? Mas a campanha do Flamengo que é extraordinária. Não chega a ser igual ao do Corinthians no ano passado, mas é uma campanha boa. Por outro lado, o Atlético Paranaense hoje veio a informação que a direção do Atlético Paranaense decidiu manter o Diniz apostando no tempo de trabalho. Muito bem. Especialmente na parada para a Copa do Mundo. Parabéns. Que é um esquema que requer treinamento. Parabéns. Oi? Escutaram o Flávio Prado e você também. Parabéns. Então vai ser dado o tempo necessário. Claro. E alguns jogadores que não se encaixarem, o Diniz também vai ter carta branca para mexer e ajustar, entendeu? O Petralha deu uma declaração, e eu até conversei com ele. Que é raro no futebol brasileiro. Eu até conversei com ele e falei, parabéns. Ele falou, olha, o Diniz é o nosso técnico, nós queremos mudar o sistema de jogo do Atlético, queremos um sistema mais ofensivo, mais agradável, porque isso significa atrair público e dinheiro. Agora, é mais difícil você impor um esquema mais ofensivo, porque o jogador brasileiro não está acostumado a isso. Ele foi condicionado desde novinho a dar bicão para frente, fazer tranqueira, jogo, qualquer coisinha, resultadismo, e agora está tentando uma ideia de jogo diferente, e isso vai dar resultado. Precisa tempo, vai dar resultado. Tem 3 times que estão atrás do Atlético Paranaense e eles jogam de maneira horrível, dando bicão para frente. Ou seja, não é o esquema. O esquema, sim, demora mais. Até porque o jogador brasileiro ele não trabalha ao lado tático quando ele é jovem. Não, você não tem noção, as noções, porque o técnico da base ele é obrigado a ganhar também para também se garantir no emprego. Então ninguém trabalha tática. O Casemiro, o jogador espetacular, deu uma entrevista, eu não consigo lembrar quem foi, acho que foi o Iniesta, falando que o Casemiro, se ele tivesse uma base tática, ele seria melhor que o Sérgio Busquets. Mas tem coisas que ele não sabe fazer, ele não sabe passar aquela bola de transição de linha, porque a gente nem treina isso aqui. E o treinador não sabe dar treino, sabe, mas ele tem que fazer resultado desde a base. Essa mudança de ideia, de conceito, pode mudar o futebol brasileiro. Com relação ao São Paulo, está além do esperado mesmo. Parabéns ao Diego Aguirre e ao Lugano, que teve a ideia de convidar. E eu quero aproveitar também para dar os parabéns para o Atlético, porque tem tanta gente torcendo contra. Tem muita gente que não gosta de ver um novo, sabe? Algo não é que não gosta, não entende. Não entende, é melhor você detonar o que você não conhece. Sabe? Claro. Então, estou na torcida para o Fernando Diniz, de verdade. Mais 6 partidas completaram a 11ª rodada do Brasileirão. Destaque para a vitória do Flamengo, que venceu o Paraná no Maracanã e segue na liderança do Brasileirão com 26 pontos, 6 à frente do Atlético Mineiro e do São Paulo. Veja os gols. Na estreia do técnico Jorginho, o Vasco enfrentou o Sport. Iago Pikachu foi lançado e bateu na saída de Magrão para fazer 1-0 Vasco. Marlone cobrou falta e Paulão desviou contra. Tudo igual, 1-1. No fim da primeira etapa, Iago Pikachu foi derrubado por Magrão na área e o árbitro marcou o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou. Vasco de novo na frente. No segundo tempo, depois da bola alçada na área vascaína, a defesa não conseguiu afastar e Michel Bastos aproveitou a sobra para pedalar a bicicleta. Tudo igual mais uma vez. Mas nos instantes finais, Ramon pegou o rebote do goleiro Magrão e selou a vitória cruzmaltina. Final, Vasco 3, Sport 2. Na Arena Condá, Chapecoense encarou o Cruzeiro e saiu na frente no cruzamento de Apodi e Bruno Silva mandou para a rede, 1-0 Chape. No apagar das luzes, Dedé saiu jogando mal. Eli Carlos ficou com a bola e soltou a bomba de fora da área. Fim de jogo, Chapecoense 2, Cruzeiro 0. No estádio Independência, o Fluminense fez o primeiro para cima do Atlético Mineiro com Gilberto. Mas o Galo buscou o resultado ainda na etapa inicial. Leonardo Silva deixou tudo igual. E Roger Guedes, pegando bonito na bola, virou o placar para o Atlético, 2-1. Antes do intervalo, já nos acréscimos, Pedro igualou o marcador novamente. No segundo tempo, só deu Galo. Tomás Andrade fez o terceiro aos 19 minutos.
De falta, Ricardo Oliveira ampliou a vantagem a 4 minutos do fim. E já nos descontos, Roger Guedes teve tempo de fazer outro golaço. E ficou assim, Atlético 5, Fluminense 2. Muitos gols também para Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Chiesa fez 1-0 Bota logo aos 12 minutos. O empate dos baianos veio de pênalti com Regis nos acréscimos do primeiro tempo. No comecinho da etapa complementar, Chiesa apareceu de novo para recolocar os cariocas na frente. Mais uma vez, o Bahia buscou o empate, agora com Vinícius, tudo igual, 2-2. Léo Valência, cobrando falta, fez o terceiro do Botafogo. Mas quando tudo parecia definido, a Liona entrou em ação aos 48 para definir o empate em Salvador, 3-3. O Grêmio venceu o América Mineiro em Porto Alegre e entrou no G4 do Brasileirão. Everton fez o gol do jogo aos 31 do primeiro tempo, 1-0. O Flamengo segue isolado na liderança depois da vitória diante do Paraná. Diego cobrou falta, a bola desviou na barreira e entrou. Na segunda etapa, Felipe Viseu deixou sua marca outra vez e definiu o placar no Maracanã. 2-0 e fim de papo. O Gazeta Esportiva está de volta homenageando a grande Maria Esther Bueno, dona de impressionantes 589 títulos na carreira, sendo 19 deles de Grand Slam. A eterna bailarina se despediu dos amigos e familiares no último sábado. O velório de Maria Esther Bueno aconteceu neste sábado no Salão Oval do Palácio do Governo de São Paulo. Vítima de um câncer na boca que depois acabou se espalhando pelo corpo, a extenista paulistana faleceu aos 78 anos. Maria Esther não tinha filhos, mas deixou familiares, amigos, fãs e admiradores que fizeram questão de se despedir de uma das maiores lendas do esporte brasileiro. É um momento difícil, mas era um momento esperado, a gente sabia. E é um momento também dessas homenagens, né? Muita gente ligando, muitas mensagens. Acho que ela era uma pessoa muito querida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? As mensagens chegam de todos os lugares, não só do Brasil, como do mundo. Ela me ajudou muito no início, a gente tinha uma relação muito legal de companheirismo e, logicamente, a minha referência sempre foi a Maria Esther, porque era vitoriosa e boa gente, engraçada, entende? E a gente jogou muitos torneios juntos. As pessoas não conhecem muito, mas ela tinha um humor muito divertido, assim, muito engraçado. E ela falava: Mauro, eu quero sacar, volear e cair na hora que chegar o meu momento, né? E quinta-feira passada ela falou: estou pronta para sacar, volear e terminar. Então ela era muito divertida. Além de deixar saudades, Maria Esther Bueno deixa um legado irretocável para o esporte brasileiro. A maior tenista da história do país, conhecida como bailarina do tênis, cansou de dançar e brilhar pelas quadras do mundo afora. A Maria Esther, ela tinha muita graciosidade, muito leve, se locomovia muito bem, com muita elegância. Então, daí a razão de ela ter esse apelido aí de bailarina das quadras, e merecido, porque se ela não tivesse jogado tênis, ela seria uma grande bailarina, eu não tenho dúvida nenhuma. Fica difícil citar tantos feitos da nossa eterna bailarina do tênis. Nascida em outubro de 1939, Maria Esther Bueno foi descansar, dançar em outro palco. O assunto agora é a seleção brasileira que já está na Rússia. A delegação desembarcou ontem à noite em Sochi. Hoje foi dia de folga. Amanhã acontece o primeiro treino em solo russo. Uma vitória tranquila, com direito a um golaço de Neymar. Esse foi o clima no último amistoso antes da estreia na Copa. Sim, extremamente orgulhoso. Uma concentração, um nível de concentração, competitividade leal. A equipe fez 8 faltas só. Um número representa uma marcação agressiva para tomar a bola e para jogar. Dava ainda para ser um pouquinho mais efetivo, ao invés de buscar o passe, de finalizar. Tinha ainda mais espaço para essa busca. Contra uma equipe de qualidade técnica individual, com linhas próximas de marcação, e um jogo em que ele é 7 dias antes da Copa, que tem que estar muito, muito concentrado, porque
inconscientemente, por vezes, tu pode perder um atleta, o atleta perder um time, uma má preparação, ela pode te tirar confiança, individual e coletivamente. Flávio, nunca dá para se esperar muita coisa desses jogos pré-Copa. Eu lembro que o Brasil já tinha perdido para a seleção da Umbria, nas vésperas da Copa de 90. É super normal. 1-0 gol de artístico. Pois é, eu vi esse jogo. Você viu esse jogo? Não, eu estava sentado ao lado do banco de reserva dos jogadores do Brasil. Pois é. Quer dizer, não significa muito. Muita coisa. Os jogadores tiram o pé, mas ao mesmo tempo... por outro lado, o Brasil, eu acho que foi um jogo interessante. O Brasil jogou bem. Eu acho que jogou bem. Jogou bonito, Celso? Assim, tocou bem a bola. Eu achei que... é o tipo de jogo que o Tite foi muito feliz. Ele mantém a confiança. Quer dizer, você pode dizer que o Brasil preparado está, né? Está bem treinado, está confiante, vai ganhar a Copa. É uma outra história. Depende de circunstâncias. Vai ganhar. Mas tudo que tinha que ser feito, eu acho que foi feito. E sem ser não, Flávio. Mim, tá e o pega okay. no Neymar, Flávio, que o cara deu lá? O cara bateu nele, ele botou o cara sentado de bunda no chão, que é o que ele faz. Ele vai brigar com aquele grandão. Olha esse lance do Neymar. Esse cara deu 2 pancadas nele. Aí sentou no chão. Eu tirei ele do time e ele me deu chapéu. Ele faz assim. Ele não vai brigar, ele faz isso. O time está preparado dentro do que o Tite poderia fazer em 2 anos. Ele fez até acima. Ele fez 150% do esperado. O time está legal, está bom, está inteiro. Chega bem na Copa. Agora, vamos ver, né? E o Felipe Coutinho, aquela bola na trave. Muito bom. Ai, meu Deus, que na Copa bem, seja no gol. Legal. Tá bem ajeitado, tem boas opções, tem uma dificuldade do lado direito, a saída de jogo pelo lado direito com o Danilo tá deficiente, vai estar, não tem jeito, estava trabalhado com o Daniel e não tem um jogador com a mesma característica. Há algumas dúvidas boas, Firmino, Gabriel Jesus, pode jogar um ou outro a qualquer tempo. Ficou muito claro que para esses primeiros jogos vai ter que jogar com Casemiro e Paulinho, Fernandinho. Para entrar tem que entrar no lugar do Casemiro, porque senão trava demais o trabalho do próprio Paulinho lá na frente. Claro. O trio de meias, o William, o Felipe e o Neymar tá ótimo. Tá legal, tá bem. Então é um bom time, dá para chega entre os favoritos para a Copa do Mundo. Ai, que emoção. E, aliás, a seleção tá muito elegante, né? Vocês viram? Eu achei um pouco de frescura, né? Ai, que frescura, Flávio Prado. Para, a gente vai arranjar um terno daquele pra você. Ou maneira de gastar dinheiro. Sabe aquela coisa que eles querem precisar lavar dinheiro, CBF, você sabe como é que é? Gente, que terno maravilhoso dos jogadores. Ele dá uma brilhada, assim, é lindo. E por dentro, aqui, do paletó, né? As cores, elas são amareladas e tem vários desenhos de taça. Tinha umas lojas lá na rua Padre João, na Penha. Eles penduravam e ficava, e aí punha a luz assim, também brilhava. Você pegava, aí você pegava uma meia, aí tinha que, alguém achou outra e tal, não sei o que a gente fazia. Bom, ainda falando de Copa do Mundo, a Gazeta Esportiva segue detalhando os grupos que estarão presentes no Mundial da Rússia. Hoje a gente vai ver os destaques das seleções que estão no grupo D. D da Copa do Mundo tem a Argentina como cabeça de chave e seleção favorita para classificar em primeiro lugar. O Mundial da Rússia é mais uma chance para Messi conquistar um título de expressão com a camisa alviceleste. A caminhada argentina nas eliminatórias foi complicada. A equipe começou as eliminatórias sob o comando de Gerardo Martino. Passou pelas mãos de Edgardo Balsa e só conquistou a classificação com a chegada do atual treinador, Jorge Sampaoli. A principal baixa da seleção bicampeã mundial é o goleiro titular Sérgio Romero. Ele sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado pouco depois da convocação. Quando o assunto é futebol africano, a Nigéria é referência. Essa será a 6ª participação em mundiais da equipe que garantiu a classificação nas eliminatórias com uma rodada de antecedência. O principal destaque dessa equipe é o belo e ousado uniforme que já foi considerado o mais bonito da Copa. Mais de 3 milhões de camisas da seleção nigeriana foram vendidas no mundo todo pela internet. Quem também está no grupo D desse Mundial é a Islândia.
O Gelli do país vai competir pela primeira vez em uma Copa do Mundo. E se depender do retrospecto deles na última Eurocopa, não vão fazer feio. A seleção, conhecida pelo apelido de Nossos Garotos, chegou até as quartas de final da competição, deixando para trás equipes tradicionais como a Inglaterra. Completando esse grupo da Copa do Mundo aparece a Croácia. A seleção, que ficou em terceiro lugar na Copa de 98, segue contando com a genialidade do meia Modric, do Real Madrid, e espera ter um desempenho melhor do que teve no último Mundial, quando não passou da primeira fase. Os primeiros jogos do Grupo D acontecem no dia 16. No Spartak Stadium, a Argentina encara a Islândia. Já em Kaliningrado, a Croácia enfrenta a Nigéria. Esse grupo é muito difícil, muito difícil. O time da Argentina está todo desarrumado, está todo escangalhado. O São Paulo não conseguiu montar o time. Ele tem um gênio chamado Messi. Se o Messi pode classificar a Argentina. Se depender de time, não vai dar. É difícil ganhar a Copa do Mundo com um cara sozinho. A Argentina não tem time. Quem passa, Argentina e Nigéria? Messi. Não sei. Não me surpreenderia se a Argentina sobrasse. Argentina não me surpreenderia. A Croácia é um belo time, a Islândia vai ser muito chata, vai ser um grupo bem interessante. A Argentina vai depender do Messi. Ela não conseguiu chegar com um time na Copa. O Gazeta Esportiva está de volta destacando a prova ciclística 9 de julho. Você que tinha perdido o prazo para inscrição, se deu bem, porque a direção da prova ouviu as suas lamentações e resolveu prorrogar até a próxima sexta-feira, dia 15 de junho, o prazo para você se inscrever. Então não perca tempo, vá até o site gazetesportiva.com e faça o seu cadastro, porque aí acabou mesmo, é sexta-feira agora, tá bom? Inscrições, prova ciclística 9 de julho, vem pedalar com a gente. E a gente volta a falar do Corinthians, que depois do empate com a Vitória em 0-0, ficou mais longe dos líderes e terminou a rodada na 9ª posição com 16 pontos, Celso. O Corinthians é 16 pontos ou é 18? Atrás do Flamengo? Não, tem 16 pontos. 16 pontos. 10 atrás do Flamengo. O volante Gabriel falou do atual momento do Timão. Veja aí com o Osmar Garrafa. Depois da saída do técnico Fábio Carille, o desempenho do Corinthians despencou. Em 6 jogos disputados, apenas uma vitória. E qual será a explicação para esse momento? O Corinthians ele acostumou a ganhar sempre, né? A vitórias nos últimos 10 anos, é o maior campeão do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, quando acaba 2, 3 jogos de derrota, vai se perguntar porque o Corinthians está acostumado a vencer sempre. Como a fase não é boa, o Timão está a 10 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Mas para Gabriel, jogar a toalha em relação ao título ainda é muito cedo. Acho que dá, lógico, para pensar em título, até porque foram 11 rodadas, né, até agora e são 38 no campeonato. Então tem muita coisa para acontecer. Nós vimos o ano passado, abrimos uma vantagem muito grande, considerável. No segundo turno acabou tropeçando um pouco e as equipes que vinham atrás quase chegaram. Para retomar o caminho da vitória, Gabriel entende que a parada para a Copa será fundamental. Lógico que os 10 dias vão ser importantes para o descanso, mas o mais importante de tudo acho que é a retomada, né, dos trabalhos, dos treinamentos. Acho que o Loz vai ter um tempo maior para poder trabalhar e poder implantar a filosofia dele. A parada da Copa será sim importante para Osmar Loz implantar a sua filosofia de trabalho e ajustar a equipe. Mas o técnico corintiano sabe que terá problemas também nesse período. Afinal, alguns jogadores devem deixar o clube. Maicon está de saída, vai para o Shakhtar da Ucrânia. Feliz por ele ter feito o trabalho dele muito bem feito aqui no Corinthians e agora desejar toda a sorte do mundo para ele, que tenho certeza que ele tem um futuro brilhante ainda pela frente, pela qualidade que ele já mostrou para todos. São Paulo e Vitória abrem amanhã, 9h30 no Morumbi, a 12ª rodada do Brasileirão. Um dos destaques da equipe baiana, o atacante Neilton, falou da expectativa para o jogo contra o Tricolor. É com você, Adriano Dolfi. Nesta terça-feira, contra o São Paulo, a equipe do Vitória vai tentar quebrar um tabu no estádio do Morumbi. Nunca ter vencido no Cícero Pompeu de Toledo, ao meu lado o atacante Neilton, que já atuou no São Paulo. Quais são as dificuldades de atuar fora de casa, especialmente contra o São Paulo no Morumbi, Neilton?
Vai ser um jogo muito difícil, né? São Paulo vem numa sequência boa aí, fazendo um bom brasileiro, e a nossa equipe vem crescendo a cada partida. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá, mas já vamos preparados, procurar o ponto fora de casa, né? Que é muito importante. Pegamos 2 jogos muito difíceis fora de casa, o Corinthians, fizemos um bom jogo e não conseguimos sair com a vitória, mas conseguimos um empate. Então acho que se a gente entrar concentrado, focado, acho que a gente pode conquistar um bom resultado lá. Esse reencontro com São Paulo é especial para você? Reencontrar a equipe que você foi contratado, não teve tanta oportunidade? Cara, pra mim é especial sempre estar entrando em campo com a camisa do Vitória, né? A equipe que eu defendo hoje, e não vai ser diferente jogar contra o São Paulo no Morumbi. Não tive muitas oportunidades lá, igual você falou, mas hoje eu visto outras cores e procuro defender o Vitória da melhor maneira possível. Então acho que eu vou entrar em campo para ajudar o Vitória a sair de lá com a vitória. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor, que começou com uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Confira. Após a vitória histórica contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no último sábado, o São Paulo treinou no domingo e repetiu a dose nesta segunda-feira. Atividade sob os olhares do presidente Leco, que até trocou uma ideia com o técnico Diego Aguirre. Amanhã no Morumbi, o Tricolor, terceiro colocado na tabela, recebe o Vitória, 15º, às 9h30 da noite, no último duelo antes da parada para a Copa do Mundo. Depois disso, serão 12 dias de descanso para o elenco, que vai retomar os treinamentos só no dia 25 de junho. Nesse período, quem deve trabalhar bastante é a diretoria do São Paulo, com a chegada da movimentada janela de transferências. Jogadores como Rodrigo Caio, Cueva, Éder Militão e Júnior Tavares podem ser negociados e deixar o clube. Por outro lado, a diretoria trabalha para reforçar o elenco e a prioridade do momento é um atacante de lado de campo, principalmente depois das saídas recentes de Valdívia e Marcos Guilherme. O lateral William, revelado pelo Internacional, que está no futebol alemão, também é alvo por aqui. O nome de William ganha ainda mais força depois de uma notícia divulgada hoje. Em nota oficial, o São Paulo anunciou que o lateral direito Regis está dispensado das atividades do clube por conta de problemas pessoais. O contrato do atleta está suspenso, mas não rescindido, e poderá ser retomado caso o São Paulo entenda que Regis esteja apto a retornar às atividades. O clube ainda deixou claro que acolhe o jogador e a família, e que torce pelo retorno de Regis ao São Paulo. O motivo do afastamento não foi revelado. Bom, e vamos ao resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente perguntou se o pessoal de casa aprovava a Libertadores com final única, em outra cidade que não a dos times aí, né, ou sabe-se lá onde. E o pessoal respondeu que não. 55% dos votos. Eu não tenho uma opinião definida sobre isso. Preciso pensar sobre isso. Imagina, as pessoas vão ter que gastar mais para assistir uma muito final mais, muito mais. Você não vai poder estar na sua cidade no jogo. Normalmente para em cidade é ruim, né? Bom, a gente fica por aqui. No encerramento da Gazeta Esportiva, nós vamos homenagear Frank Bird, baterista da banda ZZ Top, famosa, né? Que completa hoje 69 anos. Tchau. Show de bola. Vamos de ZZ Top. Beijo. Um abraço. Tchau. Tudo de bom para ele.